Fala galerinha do YouTube, quem fala é o Dinomania. Quer dizer, o Pedro do canal Paleomania. Desculpa que eu fico confundindo, galera. E hoje eu vim aqui falar sobre um novo dinossauro descoberto, o Spicomelos. Isso mesmo. E antes de eu iniciar, eu quero dar os créditos desse desenho aqui pra quem fez, que é o Joshua Knupp. Sigam ele depois no Twitter, que se você, tipo, se esse vídeo chegar em você, Joshua, esse negócio, tipo, não quero guardar dinheiro em cima de você e tal, eu só queria uma imagem, essa daqui é a única que tem, tipo, do Spicomelos. Então, vamos lá, né? O Spicomelos, ele foi descoberto lá no Marrocos, que é um país no norte da África, bem, tipo, na parte do Mediterrâneo pro Mar Atlântico. E ele é um país desértico e tal, mas ele é muito rico em fósseis. Pra vocês terem noção, existem fósseis do espinossauro e de vários peixes gigantescos que viveram lá. Tipo Mauisonia, o Bauitius. E isso daí é muito legal, que lá foi descoberto que era um delta de um rio. Que antes, durante o final do período Cretáceo, quer dizer, no início do período Cretáceo, Jurássico, de uns 110 a uns 150 milhões de anos, o Saara ele era uma floresta tropical, cheia de rios. E nesses rios, o delta de um deles descia lá no Marrocos, nas camadas de Quenquembeds. E lá foram descobertas várias fósseis que vão desde mamíferos ancestrais do hipopótamo até plesiosaurídeos marinhos. Então isso daqui é muito legal. O... Mas agora vamos começar, né, a falar sobre o vídeo. Bom, sobre o dinossauro, no caso. O Spicomelos, ele é um anquilossauro. E ele é o mais antigo anquilossauro já descoberto até agora. Desbancando... Desbancando como é mesmo? Um anquilossaurídeo que era do Jurássico da China. Eu vou pesquisar o nome aqui dele depois e vou falar. Ele tem, tipo, os espinhos dele aqui, ó. Esses espinhos aqui, ó. Vou mostrar aqui pro fóssil dele. Ó, aqui. Os espinhos dele são fundidos a uma costela. E ele, tipo, esse fóssil aqui, é o único registro dele, constitui o mais antigo anquilossauro já descoberto, o primeiro do continente africano. Resumindo, é um grande marco, porque na África e na América do Sul não tem fósseis de anquilossauros. O máximo que a gente achou foram iquinofósseis, que são registros de pegadas dos anquilossauros. E, tipo, acharem um desse fóssil lá na África significa que a gente pode encontrar aqui no Brasil também, que a África, nesse período, ela era conectada ao Brasil. Eles eram um único continente chamado Gondwana. E essa parte era um delta que ficava bem ao norte da Gondwana mesmo. E isso, tipo, é muito legal mesmo, galera. A descoberta foi feita por alguns pesquisadores do Reino Unido, do próprio Marrocos e das Suíças, nas montanhas do Médio Atlas. E esse local é o mesmo onde os pesquisadores do Museu de História Natural do Reino Unido haviam encontrado anteriormente o estegossauro mais antigo já desenterrado. Cara, resumidamente, as montanhas do Atlas, que é uma outra formação geológica do início do Jurássico, é, foi também, tipo, um outro delta. Tinha o do Quenquembeds, e que foi surgir um pouco mais tarde, no início do Jurássico. E esse, que é do começo do Jurássico, meio dele. Meio, início do Jurássico, meio do Jurássico. Então, cara, é muito legal que nessa região a gente pode encontrar alguns dos registros de onde foi o berçário dos tireóforos, que são esses dinossauros que constituem os anquilossauros e stegossauros, também conhecidos como dinossauros de armadura, né? Esse grupo. É muito legal isso, cara. O Spicomelos significa colar de espinhos. E o seu outro nome, que é Afer, Spicomelos afer, que é o nome científico, significa da África, em relação a um lugar onde ele foi descoberto como seu primeiro anquilossauro, né? E o colar de espinhos é por causa disso daqui, né? Desse fóssil. A, a doutora Susana Maidment, da, da Universidade de História Natural do Reino Unido, e conferencista sênior
honorária da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, descreveu a nova espécie e falou: a princípio, pensamos que o espécime poderia ser parte de um estegossauro, já que esse animal havia sido desenterrado anteriormente no mesmo local. Mas em uma inspeção mais detalhada, percebemos que o fóssil era diferente de tudo que já havíamos visto. Agora vem uma questão, que se esse fóssil, muitas pessoas estão falando que ele é uma farsa. Mas o espécime, já que ele é tão incomum, os pesquisadores se perguntaram se podia ser uma farsa. Mas um estudo mais aprofundado demonstrou que era um fóssil de verdade, galera. Um corte transversal na base da amostra mostrou um padrão de rachura cruzada no osso exclusivo dos anquilossauros, revelando sua identidade. Que só por esse fóssil que não daria pra saber de que grupo que ele era, mas por meio dessa questão dá pra saber que era um anquilossauro, cara. Ele era muito parecido com o Mimi, que é um outro anquilossauro, só que um pouco mais tarde, vamos dizer que ele era de 110 milhões do Mimi Canyons, que é lá na Austrália. Tinha que ser na Austrália, né? Os bichos mais esquisitos do mundo, incluindo aranhas gigantes do tamanho de um prato, até cobras que podem te picar e te matar em menos de um minuto, né? Então, welcome to Austrália. Os anquilossauros, eles tinham pontas blindadas, mas geralmente são embutidas só peles, não fugir do osso, observou a doutora. Nessa espécime, vemos uma série de pontas presas à costela. Que no caso é isso daqui, ó. Aqui são as costelas dele, aqui são as pontas. Que deve ter sido projetada acima de sua pele coberta por uma camada de algo como queratina. Queratina é o mesmo material de nossas unhas e dentes, galera, quem tá perguntando. É completamente sem precedentes, diferente de tudo no reino animal. Os anquilossauros, gente, pra quem não sabe, eles eram um grupo conhecido como tanques de guerra vivos do período Mesozoico. Ele era um grupo diversificado desses dinossauros que tinham carapaça, relacionados aos mais conhecidos estegossauros, aqueles que têm as placas nas costas. Eles tiveram presença durante o Cretáceo, mas há pouca evidência deles antes desse período, no caso Triássico e Jurássico. Isso torna o Nofóssil não apenas o primeiro encontrado na África, mas o mais antigo descoberto. Isso, galera, o fóssil ele veio a 120, não, a 128 não, a 168 milhões de anos atrás. Isso ajudou a preencher uma lacuna que estava vazia na evolução dos dinossauros e sugere que os anquilossauros podem ter tido uma distribuição global. Resumindo, surgiram mais ou menos nesse período com uma distribuição global, já que os fósseis mais antigos anteriormente era da China. A descoberta também questiona uma teoria anterior que os antigos anquilossauros superaram os stegossauros e os levaram à extinção. A nova descoberta, no entanto, significa que os dois grupos coexistiram por mais de 20 milhões de anos. Isso implica que a extinção dos stegossauros pode ter acontecido por muitas outras razões. Para quem não sabe, os stegossauros, depois do final do período Jurássico, meio que GGWP, já eram. E esse fóssil que deu origem da descrição da nova espécie já faz parte do acervo do Museu de História Natural e será objeto de estudos contínuos. E para quem estiver interessado no estegossauro, que era mais antigo que o Spicomelos, galera, ele é o nome. Como é mesmo? Deixa eu ver aqui o nome dele, galera, que tá aqui no meu roteiro. Ele também foi descoberto no Monte Atlas e viveu há 168 milhões de anos. O nome dele, meu Deus, como é que eu falo isso? Adraticlique boulafa, relacionado às palavras berberes para montanha, adras e lagarto, ticlique. O nome da espécie boulafla refere-se ao local onde o espécime foi descoberto. E ele, gente, para quem tiver, tipo, quiser pesquisar sobre como é esse Stegossaurídeo, ele era parente do Dacentrurus, que é um outro anquilossauro, só que ele, tipo, não tinha as placas tão abertas assim. As placas dele eram mais espinhos também. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do novo Spicomelos. Bem-vindo à família dos anquilossauros Spicomelos. Te amamos de coração. E eu quero agradecer muito ao cara que fez essa imagem. Eu não quero ter os créditos dela, cara, que ele é um excelente artista. Depois eu recomendo que vocês sigam ele no Instagram. Então, o vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço, um grande beijo. Falou!